Olá pessoal, meu nome é Guilherme Takassi, sou médico, trabalho nessa frente bem voltada para a construção de saúde. No episódio de hoje nós vamos conversar sobre o tema que envolve suplementação de uma forma bem específica para atividade física. Todos os suplementos em que você pode usar a seu favor para conseguir desencadear um processo ali que vai otimizar, né, todos os seus resultados. E é claro, como eu sempre gosto de chamar a sua atenção, nosso objetivo é trazer um conhecimento apresentar aqui um conhecimento que muitas vezes é complexo, mas trazer isso para você de uma forma simples e prática. É esse o meu maior objetivo, né, oferecer saúde ao maior número de pessoas possível através, né, da simplificação desse conhecimento que é médico e está ali, né, nos livros, nos estudos, de uma forma super complexa. Então, como tornar a saúde acessível através de um conhecimento simples e prático. Esse é o nosso maior objetivo, né, aqui em todos os episódios. Então, para você que já me acompanha, fica sempre aquele obrigado, né, por toda aquela interação, a curtida no vídeo, quando você compartilha esse vídeo. Quanto mais você consegue interagir aqui, mais a mídia consegue levar esse vídeo adiante e mostrar para mais pessoas. Então, você acaba ajudando alguém de uma maneira indireta. E é claro, né, se você está aqui pela primeira vez, fica o meu convite para você acompanhar o canal, né, para você compartilhar esse vídeo e também aproveitar todos os outros episódios que nós já divulgamos por aqui, que nós já conversamos por aqui, com esse mesmo objetivo, né, de apresentar a saúde de uma forma simples para todos vocês. Então, no episódio de hoje, em que nós vamos falar sobre a suplementação na atividade física, nós vamos seguir um princípio, né, básico, focado em discutir os suplementos associados ao exercício, em que nós conseguimos otimizar o ganho de massa magra. Então, todos nós aqui já sabemos, tem episódio em que eu acabo discutindo de uma forma muito profunda o porquê você precisa otimizar, proteger, ganhar massa magra ao longo da vida, já que isso vai influenciar diretamente, né, a sua qualidade de vida como um todo. E também nós sabemos hoje que quanto mais massa magra você consegue preservar ao longo do processo de envelhecimento, mais saúde você tem. Então, esse é o primeiro ponto que nós vamos conversar aqui com detalhes. Depois, é meio que uma consequência, né, do processo em si. Então, quando você otimiza a sua massa magra, você protege massa magra, é um processo natural você começar a perder gordura anormal, que é aquela gordura inflamatória do corpo. Então, isso é natural do processo em si. Afinal, se você tem mais massa magra, né, a quantidade de calorias que o seu corpo gasta simplesmente para você se manter vivo é maior, porque a célula muscular, a massa magra no corpo, tem uma demanda energética muito expressiva. Na verdade, é o que coordena a taxa metabólica basal, que é diretamente proporcional. Se você tem mais massa magra, né, você tem uma taxa metabólica basal maior, então seu corpo gasta mais energia, consequentemente, ele vai usar essa reserva energética ali do corpo da gordura e você começa a perder gordura, principalmente aquela gordura da circunferência abdominal. E aí, por isso, né, assim como nós já discutimos em outros episódios, que é algo assim, ó, quanto menor a circunferência abdominal, melhor a sua qualidade de vida. Quanto maior a circunferência abdominal, maior a chance de você ter um problema, principalmente cardiovascular. E nós sabemos também que a principal causa de mortalidade no mundo hoje são as doenças cardiovasculares. Então, por isso, esse é um ponto aqui conectado diretamente à preservação da massa magra, que, por consequência, você vai reduzir gordura corporal. E daí, né, o terceiro pilar aqui associado a esse processo da suplementação na atividade física, nós vamos ter um objetivo de como melhorar o desempenho, como melhorar a recuperação muscular e a recuperação pós-atividade física através dos suplementos que foram usados e quais os melhores suplementos. E é claro, aqui é um ponto importante também, que é algo assim, pessoal. Isso tem que estar muito claro para você, tem que estar assim, cristalino na sua mente. A suplementação, ela ajuda? Ajuda. Mas jamais a suplementação tem que ser uma prioridade, né? A prioridade sempre são os hábitos de vida. Você ter uma boa alimentação, você ter uma rotina de exercício, você cuidar do seu sono, que é por isso, até mesmo, que nós temos aqui divididos
ali nas playlists todos os episódios em que eu falo sobre alimentação, atividade física, sono, suplementação e até mesmo, né, com um olhar agora mais específico, nós temos playlist ali em que fala sobre a parte gastrointestinal, a cardiovascular e assim por diante, que é uma divisão mais médica, vamos colocar dessa forma. Mas os hábitos são 5 pilares que eu gosto de trazer para vocês, que seguem uma sequência, têm um objetivo, que é alimentação, atividade física, sono, suplementação, saúde mental. Então, esses hábitos, principalmente esses 3 pilares, alimentação, atividade física e sono, eles têm que ser prioridade na sua vida quando você pensa em otimizar ali o processo de construção de saúde. Então, suplemento é importante? É importante, faz parte até, é um dos pilares que eu gosto de trazer aqui para vocês, mas, né, suplementação não é para ser uma prioridade antes dos 3 pilares iniciais ali, como eu disse, alimentação, atividade física e sono. Então, depois que você adquirir esse conceito, né, e aprofundar essa ideia, daí você entra na suplementação, e na suplementação aqui você tem que entender também que o processo em si de uma suplementação estratégica que você vai conseguir o melhor resultado, não é você sair usando um monte de suplementos sem uma direção muito clara. Você tem que ter um objetivo com o suplemento, né? Esse suplemento ele tem que otimizar um hábito de vida, esse suplemento ele tem que se encaixar perfeitamente de acordo com a sua indicação. Então, na realidade, é o que eu gosto de trazer sempre. A regra da suplementação é o 80-20. Então, 80% dos resultados influenciados pela suplementação estão associados a 20% dos suplementos que muitas vezes as pessoas usam. Então, nós vamos focar aqui em colocar energia máxima na escolha desses 20% ali, que são os suplementos mais efetivos para esse tipo de objetivo. Ah, e qual é o objetivo? Os objetivos iniciais que eu trouxe aqui, que falam a respeito ali de proteção e ganho de massa muscular, né? Proteção da massa magra, ganho da massa magra, redução da gordura anormal no corpo, essa é uma consequência, uma progressão, e daí como otimizar a recuperação do meu músculo, como otimizar o processo de produção de energia lá no meu músculo para exatamente conseguir aproveitar ao máximo toda essa estratégia. Então esse é o conceito. Nossa discussão ela vai sempre estar pautada nessa sequência, vocês sabem que tudo aqui tem um objetivo muito claro, tudo aqui, né, na nossa linha de raciocínio, é uma linha de raciocínio em que o passo posterior está conectado ao passo anterior, então é por isso que eu monto um roteiro, né, durante a nossa discussão, e é importante você seguir todo esse roteiro para, como num processo natural, se beneficiar ao máximo. Então, nós vamos começar aqui, né, o conceito sempre pensando numa sequência voltada para a suplementação, em que existem suplementos. Sempre, óbvio, né, como eu disse, focado naqueles 20% dos suplementos que têm mais resultado, que desencadeiam 80% ou mais dos resultados. Mas eu vou falar sobre uma suplementação que você usa de rotina, e esses suplementos de rotina, eles vão impactar a sua atividade física em todas aquelas 3 frentes: proteção da massa magra, ganho de músculo, né, redução da gordura corporal e melhora da recuperação e produção de energia ali no seu corpo. E aí, esses suplementos da rotina, na sequência, eu vou passar para um outro grupo, que são os suplementos que valem a pena você, usar durante o intratreino, né. Quais são os suplementos que eu tenho que usar durante o treino? Porque existem muitos, né, suplementos que as pessoas usam ali antes, depois, durante, e tá tudo jogado. Mas existe, como eu disse, sempre, né, um porquê. Tudo aqui tem que estar muito claro, assim, tem que ter uma justificativa muito clara, porque se eu pegar um leque de suplementos que existem hoje, existem milhares de suplementos, todos são bons, né, mas na realidade não significa que todos eles vão desencadear ali um resultado muito positivo para nós. Depois que eu passei aqui para os suplementos de rotina, para os suplementos que eu uso durante o treino, eu vou discutir também os suplementos que eu uso, né, no pós-treino. Então, aqueles que de fato, né, quando que eu tenho que usar um suplemento depois do treino, quanto tempo depois do treino, eu uso 1 hora depois, logo depois, no dia do treino, como que funciona isso? Então, você vai entender todos esses detalhes.
Vamos começar aqui por suplementos em que nós usamos na rotina, que influenciam de uma maneira geral, e daí eu vou aprofundar os conceitos para a gente entender, inclusive, quando usar, o porquê usar, qual a dose, a melhor estratégia em si. Vou começar, né, discutindo com vocês um suplemento que provavelmente você já ouviu várias vezes. Se você me acompanha, eu já falei sobre ele, inclusive, várias vezes, e aqui você vai entender, né, todos os detalhes a respeito dele, que é a creatina. Então, a creatina é o suplemento, sem dúvida, talvez aí um dos suplementos, né, mais antigos que nós temos. E o que é interessante a respeito da creatina, por ser um suplemento muito antigo, é um suplemento muito estudado. Então, tem diversos estudos a respeito da creatina. E para entender, de fato, esse processo, a creatina, na realidade, né, nós temos creatina já no corpo, a suplementação da creatina, ela vem de uma molécula que é formada a partir de glicina, metionina e arginina. Então, a união desses três aminoácidos formam a creatina, que é essa substância que, né, como eu disse, naturalmente você já tem no corpo, e ela é muito associada à produção de energia. Então, quando nós entendemos isso, talvez você já ouviu em outros momentos, nossa, a creatina para atividade física. Tem uma influência muito positiva, ajuda muito? Sem dúvida, a creatina ajuda muito essa questão da atividade física, mas, como eu disse, né, a creatina é uma molécula presente no seu corpo que participa do processo de otimização da produção de energia. Então, se o seu corpo todo produz energia, e nós sabemos, né, como se você me acompanha, você já ouviu isso várias vezes, quanto mais você tem efetividade na produção de energia no seu corpo, mais saúde você tem. Quanto menor a efetividade na produção de energia ali no seu corpo, menos saúde você tem. Por isso, né, que quanto mais jovem, mais você tem capacidade de produção de energia, e um dos pontos principais que acontecem no processo de envelhecimento é você reduzir a capacidade de produção de energia. Nesse caso, então, quando vem a ideia assim, nossa, a creatina ajuda, otimiza a produção de energia. Então ela vai ajudar lá na célula muscular? Sem dúvida, só que é só na célula muscular? Não, ela vai ajudar no corpo todo. Né? Então, é até algo assim específico para nós, que cada vez mais nós temos estudos, né, que mostram a influência da creatina em outras, né, vias do corpo, não só aquelas associadas à atividade física, né, saúde muscular. É claro que a quantidade de estudos sobre creatina na atividade física é muito maior do que, por exemplo, na parte cognitiva. Diante desse pensamento, vem aquela pergunta assim: nossa, mas como? Deixa eu entender um pouco mais a fundo. Entender o porquê disso. Né? Como que a creatina melhora a produção de energia? Porque quanto mais eu consigo entender a origem, né, o porquê a creatina faz isso, maior a chance de realmente eu engajar no processo e tornar isso uma rotina na minha vida e ter um impacto positivo. É algo que, assim, pessoal, a moeda energética no nosso corpo, né, a energia que a sua célula produz, é uma molécula que nós chamamos de ATP, adenosina trifosfato. Então, adenosina trifosfato é uma molécula conhecida como adenosina, ligada a três fosfatos. São três partes aqui, três substâncias que estão conectadas à adenina. Né? Então, adenina com três fosfatos, por isso adenina trifosfato. Ótimo. Então, o ATP é produzido numa parte lá no interior das nossas células que é conhecida como mitocôndria, que é conhecida, né, nós chamamos de organela. Essa mitocôndria produz ali o ATP no final de um processo metabólico em que a base em si vem do alimento que você come e do oxigênio que você respira. Chegou no final lá, adenosina trifosfato. O que é energia de fato? Que é o que te dá vida. Então, agora que você está assistindo, tudo que envolve a sua capacidade de raciocínio, né, de escutar tudo que eu estou falando, sedimentar esse conhecimento, anotar o que eu estou descrevendo aqui, ó, presta atenção. Né? Quando você presta atenção e olha para exatamente ter essa percepção, é um aumento dessa produção de energia para você captar essa informação. O que é essa energia de fato? É quando você pega a adenosina trifosfato e quebra uma ligação desse fosfato. Ao quebrar essa ligação, você libera energia. Então agora você tem adenosina difosfato, porque você quebrou uma ligação desse fosfato e liberou energia para você prestar atenção no que eu estou falando.
e aumentar a capacidade de sedimentar o seu conhecimento. Ótimo. Só que daí, qual que é o papel da creatina? A creatina, né, na verdade, é uma molécula que vai estar aqui ao redor desse processo, dessa quebra da adenosina trifosfato, liberando um fosfato e se transformando em adenosina difosfato, agora com 2 fosfatos e um fosfato livre. A creatina é uma molécula que vai se conectar a esse fosfato livre, que foi liberado aqui, e vai formar uma molécula conhecida como fosfocreatina. Essa fosfocreatina vai ficar ao redor dessa cadeia metabólica para exatamente fazer o quê? Esse, agora, ADP, adenosina difosfato, mais a fosfocreatina, que é a creatina com fosfato que foi liberado, essa fosfocreatina aumenta a entrega do fosfato para a adenosina difosfato se transformar em adenosina trifosfato novamente. Então, eu melhoro a reciclagem de energia. Onde eu acabo produzindo energia? Lá na célula do músculo? Sim, sem dúvida. Mas só lá? Não, em todas as células do seu corpo. A vida, né, a célula do seu corpo que tem vida, então o fato de estar vivo significa que todas as suas células estão vivas. A sua célula está viva porque ela tem capacidade de produção de ATP e de conversão de ADP, adenosina difosfato, para adenosina trifosfato. É esse que é o ciclo natural. Por isso, a creatina tem uma influência tão grande no processo de produção de energia no corpo. E como eu disse, se a sua produção de energia é otimizada, a sua saúde é melhor. Se você tem déficit de produção de energia, a sua saúde é pior. Então a creatina melhora a saúde por conta desse fator. Ah, mas e pensando agora sobre a atividade física de fato? Porque eu sempre ouvi que a creatina, ela otimiza muito a atividade física, tá? Tudo bem, entendi que se eu tenho mais energia, até faz sentido para mim que eu vou conseguir performar melhor ali no exercício, tal. Mas e sobre o músculo, né? Como que a creatina influencia diretamente o músculo? Porque eu quero entender um pouco mais sobre isso. Na verdade, é algo assim, ó, quando você consome creatina, uma influência direta, se você tem mais energia, você vai conseguir ter um treino, uma atividade física melhor. Por isso que o suplemento ajuda, mas o uso de creatina, por exemplo, sem atividade física, você vai ter um resultado muito mais pobre. Agora, se você usa a creatina, seu corpo melhora a produção de energia e você associa a atividade física, que é um estímulo muscular, você vai aumentar no seu corpo, no momento ali do exercício, a liberação de uma molécula conhecida como mTOR. E o mTOR é uma das vias de estímulo para você construir músculo. Então, por isso, né, se você já usou creatina ou se você já ouviu falar sobre creatina, agora você entende com detalhe por que a creatina melhora, né, o ganho de massa magra ou até mesmo a proteção do músculo ali da pessoa. Só que nesse mesmo pensamento, eu tenho que entender que é assim, ó, tá, mas a creatina trabalha toda essa via, só que ela melhora muito a produção de energia lá no músculo, não é isso? Na verdade, nas células como um todo. Sim, se eu estou produzindo mais energia, como se eu estivesse fazendo exercício ali, eu consigo ter mais força, mais tração, mais efetividade no meu músculo. É real isso? Totalmente. Então, por isso, se você tem mais força, mais efetividade no seu músculo, por isso você também melhora a produção do mTOR. E diante disso, né, é algo assim, se eu melhoro a produção ali do mTOR no meu corpo, é natural que eu vou conseguir, né, ter um processo de construção muscular mais efetivo. Entendeu? Olha só como tudo tem uma explicação. Tá, mas e a recuperação? É a mesma coisa, para você recuperar a sua célula muscular, então quando você faz exercício, você provoca uma microlesão muscular. Nós vamos discutir isso mais adiante também no processo do pós-treino. Mas essa microlesão muscular, ela é super importante porque durante o processo de recuperação dessa microlesão muscular que o músculo cresce, que acontece principalmente durante o sono. Então, algo frequente quando a pessoa não usa creatina, tem um déficit de creatina ali na alimentação, por exemplo, o que vai acontecer é que se você vai lá, você faz um exame de sangue nessa pessoa, ela aumenta um marcador que chama CK, porque ela está demorando para recuperar o músculo ali, demora para cair às vezes. Se ela usa creatina, né, ela aumenta menos
E ela recupera mais rápido, cai mais rápido esse marcador, porque na verdade não é que não teve microlesão, teve até mais microlesão, porque a pessoa agora está mais efetiva no treinamento. Só que daí, essa microlesão agora, por conta da capacidade de produção de energia, né, se eu vou produzir mais energia, eu recupero melhor, mais rápido essa célula. Que é algo assim, ó, tudo de recuperação no seu corpo envolve alta demanda energética. Você pega uma pessoa que passa por uma cirurgia, fica internada há muito tempo para se recuperar dessa cirurgia, tem lá a cicatriz, formar novas células nessa cicatriz e tal, isso tem uma demanda energética muito grande. Por isso que a pessoa acaba emagrecendo muito na recuperação. Você entendeu? Se você conhece alguém que já passou por algum procedimento cirúrgico, em que a pessoa tem que se recuperar, você já viu, normalmente a pessoa perde muito peso no pós-operatório. Aqui, para eu recuperar esse músculo, eu tenho alta demanda de energia, então a célula precisa produzir muita energia. Por isso, né, a creatina ajuda nesse processo. Você vê que é um ciclo todo positivo quando a pessoa está usando a creatina do jeito certo. E é claro, como eu disse, é só no músculo? Não, é no corpo todo. Se eu estou melhorando a produção de energia no meu corpo todo, cada vez mais, né, nós percebemos isso, a creatina se mostra cada vez mais como um nutriente associado à melhora da produção de energia nas células, por exemplo, do sistema nervoso central. Então, hoje, já parece ter resultado positivo, por exemplo, para depressão, por exemplo, para, né, esclerose lateral amiotrófica, que aí envolve degradação do sistema nervoso central e também, por conta disso, né, acaba se perdendo muito massa magra, muito músculo. Então, por isso, a creatina parece ser um nutriente muito promissor, inclusive nessa linha. Parte cognitiva, né, doenças que degradam o sistema nervoso central. Reforço, é claro que existem muito mais estudos sobre a parte da atividade física, como a creatina é um suplemento muito antigo, existem muitos estudos nessa linha. Mas, né, hoje, cada vez mais se apresentam estudos extremamente interessantes mostrando o efeito positivo da creatina, por exemplo, para essas condições que envolvem sistema nervoso central. E daí, não poderia deixar de citar aqui com vocês também sobre uma questão que é assim, ó, e massa óssea, né? Porque as mulheres pós-menopausa vão perdendo massa magra, perde massa óssea. A creatina influencia também? Sim, influencia diretamente no aumento do ganho da massa óssea, mas por quê? Porque na realidade, pessoal, é algo assim, ó, todo mundo sabe que se eu estou perdendo massa óssea, se eu faço musculação, treino com carga, com resistência, com peso, eu melhoro a minha massa óssea. Só que se eu uso creatina e melhoro a produção de energia no meu músculo, o que está acontecendo na realidade é que agora eu vou ter um movimento mais efetivo, porque eu estou produzindo mais energia no meu músculo, e eu vou pegar mais peso. Né? Naturalmente, o meu resultado melhora. Se o meu resultado, o meu movimento está melhor, o peso está maior, é natural que eu vou conseguir ganhar mais músculo. Se eu tenho mais músculo, eu gero mais tração óssea. Se eu gero mais tração óssea, porque o músculo traciona o osso, essa é a base para ganho de massa óssea. Então é natural. Por isso, o uso da creatina, né, ela tem um impacto muito positivo também no ganho da massa óssea. Certo? Então, aqui, ó, para a gente, né, continuar nossa linha de raciocínio e entender mais algumas questões ligadas à creatina, vamos aprofundar o conceito sobre os tipos de creatina que existem, né, para suplementação. Olha só, existem. Primeira coisa, né? Você deve estar se perguntando: nossa, eu vou suplementar creatina, e daí como suplementar? Qual a melhor creatina tal? Hoje, né, existe um selo de reconhecimento mundial que chama Creapure. Existem várias marcas que hoje contêm esse selo. E é um selo de pureza. Por quê? Você tem que usar a creatina pura. Né? Não é usar uma creatina que tem um pouquinho de creatina e várias outras coisas juntos que não são boas. Então, você tem que entender muito sobre essa questão também. O benefício da creatina, inclusive as doses que eu vou descrever aqui com vocês, é sobre uma creatina pura, certo? Então, existe uma questão que é assim, ó. Ah, tá, entendi. Tem esse selo de pureza, tem várias marcas, mas tem vários nomes para creatina. Qual que é a creatina, de fato, né? Da maioria dos estudos, que essa molécula antiga que está sendo estudada, é a creatina. Guarda isso, ó, presta atenção aqui. A creatina monoidratada.
que nada mais é do que uma molécula de creatina, que se une com uma molécula de água, e isso, né, é a forma, assim, mais, né, divulgada, a forma inclusive do selo do Creapure, é a creatina monoidratada, que tem essa efetividade, é uma creatina com alto grau de pureza. E daí, né, você pode encontrar vários outros nomes, mas todos os estudos que eu estou citando aqui são estudos realizados com creatina monoidratada. E uma outra coisa, uma creatina com alto grau de pureza. E aí vem um outro fator que às vezes as pessoas falam, nossa, mas eu vi lá, é uma creatina monoidratada micronizada. O que é esse micronizada? Por quê? Né? O que é esse fator em si? Por que é importante esse fator da microionização? Porque quando você usa creatina, se for uma creatina que não passou por esse processo de uma creatina micronizada, se aumenta a chance de efeito gastrointestinal. Então, tem um desconforto no estômago, às vezes pode soltar o intestino, tem alguma questão nessa linha, um efeito gastrointestinal. A creatina micronizada diminui muito esse efeito gastrointestinal, então é algo até muito raro quando você usa uma creatina monoidratada de alto grau de pureza, lá que tem o selo Creapure, e que é micronizada. A pessoa usa e não vai ter sintoma algum. E vem uma questão aqui, né, de aquelas perguntas que você já deve estar se fazendo. Nossa, mas quanto de creatina eu preciso usar se eu vou suplementar tal? Então, nós sabemos que assim, ó, o mínimo do mínimo que um adulto precisa de creatina por dia são 2 gramas. É o mínimo, assim. O mínimo que a pessoa precisa para um adulto. E eu vou dar uma referência de uma média presente na alimentação, só para você ter uma ideia, mas em torno aqui de 250, 300 gramas de carne vermelha, que talvez aí é um dos alimentos que mais tem creatina, a pessoa consegue em torno de 1 grama. Então você vê que muitas vezes, né, e óbvio nós temos que pensar assim, se essa pessoa tem uma demanda alta, pratica exercício com frequência, né, tem alto gasto energético, tal, normalmente essa pessoa vai precisar de mais ainda. Isso daqui é o mínimo do mínimo. E se você for buscar só na alimentação, você imagina, a cada 250 gramas de carne vermelha, que é um alimento que talvez tem mais creatina, tem 1 grama na média. 250, 300 gramas de carne vermelha. Então, a chance dessa pessoa, né, só conseguir na alimentação é relativamente baixa, ainda mais se eu penso em otimizar. Por quê? Porque aqui eu acabo perdendo um pouco no processo de digestão também. Tem uma pessoa que talvez tenha uma demanda um pouco maior, porque gasta um pouco mais, está fazendo exercício com frequência. Então tem que pensar em todas essas variáveis. Por isso a suplementação entra como uma estratégia muito interessante. Que é o que eu vou falar aqui com vocês, né? De como eu posso suplementar. Antes disso, só queria trazer mais um conceito que às vezes as pessoas perguntam, é que assim, ó, nossa, creatina faz cair o cabelo. Já ouvi essa história. É real isso? Pessoal, existe assim o seguinte, né? Toda essa história começou a surgir a partir de um estudo, que é um estudo que já tem alguns anos, já postei sobre esse estudo também algumas vezes, que foi um estudo realizado com jogadores de rugby, em que durante o processo em que eles estavam fazendo sobrecarga, fazendo carregamento de creatina até, eles se queixaram de queda de cabelo. Aí foi ver, entender de fato, né, esses jogadores tiveram aumento de uma molécula no corpo, um derivado da testosterona que chama DHT, de hidrotestosterona, que de fato a dihidrotestosterona provoca queda de cabelo, mas com aquela questão, vamos entender isso mais a fundo, será que a creatina que aumentou o DHT ou não? E no final foi-se entender que esses jogadores em algum momento já tinham usado testosterona externa, hormônio, e quando você normalmente usa testosterona, você aumenta muito a chance de conversão para dihidrotestosterona no seu corpo depois do processo ali do ciclo, do uso do ciclo hormonal da testosterona em si, e aí a DHT aumenta a chance de queda de cabelo. É um dos efeitos colaterais, vamos colocar assim. Levantou essa hipótese, aparentemente não foi a creatina, foi o DHT, e depois foi de fato, né, realizaram estudos de segmento para ver se a creatina estimulava o aumento do DHT, e a conclusão desse conjunto de estudos é que a creatina não aumenta DHT, então creatina não causa queda de cabelo. O que aconteceu foi um estudo ali em que se teve uma correlação da creatina com queda de cabelo, mas a causa em si não foi a creatina. Correlação é diferente de causa,
né? Então, caiu o cabelo nas pessoas que durante o processo estavam usando creatina, mas a causa da queda de cabelo foi o DHT, que provavelmente foi o uso dos hormônios. Porém, eu sempre chamo atenção porque é algo assim, na minha prática médica, durante muitos anos que eu trabalho com isso, né, já vi muitos e muitos, milhares de pacientes assim, e alguns já se queixaram de queda de cabelo usando creatina. Eu sempre levo muito em conta o que as pessoas falam, óbvio, né? Para mim, é claro que quando nós estudamos, eu tenho que levar em conta totalmente o tipo de estudo publicado, mas quando eu estou na prática médica, a primeira coisa que eu escuto é o que a pessoa está me falando. E eu já tive pessoas que me falaram: ah, acho que meu cabelo está caindo, aqui pior, tá pior. O que eu fiz? Tira a creatina. E aí a pessoa falou assim: opa, melhorou. Melhorou, tá sem creatina, às vezes eu até tento voltar numa dose menor, tal, mas muitas pessoas deixei sem, ficaram bem, tá tudo certo. Então, na prática, eu já vi pessoas que se queixaram de queda de cabelo durante o uso de creatina, se tirou creatina, melhorou. Cientificamente, creatina não causa. Na prática, já vi alguns casos. Então, por isso que eu quero deixar isso claro para vocês, né, porque não existe uma regra, medicina nada é 100%. E durante muitos e muitos pacientes que eu já vi, eu já observei esse tipo de questão. O outro fator é sobre lesão renal, né, a creatina provoca lesão renal, causa lesão renal, sobrecarga no rim. E aqui eu quero deixar bem claro, tem vários estudos que mostram isso pra gente, que creatina não causa lesão renal. O que a única questão em si é que a pessoa que já tem lesão renal, então a pessoa que tem creatinina aumentada, a pessoa que tem insuficiência renal, a pessoa que tem, né, que faz diálise por conta de insuficiência renal, é óbvio, essas pessoas, né, se elas pensarem em suplementar a creatina, precisam de um segmento muito de perto e uma indicação muito precisa, porque todo o processo metabólico dela tá diferente. Então, é algo assim, ó, a pessoa que já tem lesão renal usar creatina, só sobre orientação mesmo muito próxima de um profissional. A pessoa que não tem lesão renal e usa creatina, a creatina causa lesão renal? Não causa, tá? Ah, mas eu vi lá que existe um exame que chama creatinina. E a creatinina, a pessoa dosa ali no exame de sangue para ver a função renal. Isso é real? É real. A creatinina é um subproduto da creatina em que você produz lá no músculo, cai na corrente sanguínea e ela é eliminada lá nos rins. Então, quando ela está baixa no sangue, uma das conclusões que nós temos é que o rim está conseguindo filtrar, então o rim está com uma boa função. Por isso é usado como um marcador de função renal. No entanto, é algo assim, ó, onde que é um subproduto da creatina, certo? Que está na massa muscular, no músculo. Se eu estou suplementando creatina e agora eu aumento a exposição à creatina, eu vou aumentar a produção de creatinina. É normal a creatinina aumentar um pouco quando eu começo a suplementar, né, creatina? Totalmente. Porque eu estou aumentando a matéria-prima, então é natural esse processo. Significa que, nossa, agora, né, tem lesão renal? Não. A creatinina não provoca lesão renal, a creatina não provoca lesão renal. Ah, mas aumentou muito, então provavelmente você vai ter que procurar alguma outra causa. Usou algum anti-inflamatório não esteroidal, né, a glicose está descompensada, que essas são causas de lesão renal, de fato, tá bom? Mas creatina em si, né, suplementada da forma correta, não causa lesão renal. E daí vem aquele fator assim, nossa, então como suplementar? Né? A ideia é que para uma rotina você suplementa em torno de 3 a 5 gramas por dia para um adulto. E pode ser uma suplementação crônica, né? Uma suplementação de longo prazo, para exatamente otimizar essa produção de energia ali nas células do músculo, e não só nas células musculares, mas nas células do corpo como um todo, para desencadear todos os benefícios que nós falamos. Lembrando, né, benefícios associados à creatina, a creatina monoidratada com selo Creapure com alto grau de pureza e micronizado. Eu preciso fazer a famosa saturação, o carregamento ali da creatina, em que se suplementa 10, 15 gramas por dia durante uma semana de creatina para carregar, né, preencher as reservas, os estoques. Normalmente não precisa, viu, pessoal? Isso daqui é muito usado para atleta, para quem treina com alta intensidade, mas rotina de exercício como nós temos, não é necessário, tá bom? Então, esse é o conceito que envolve aqui a creatina.
Nós vamos passar agora na sequência para falar de um outro suplemento, até usado antes dos treinos também, mas suplemento que se usa com frequência, que é a cafeína. Então, como a cafeína tem um impacto positivo no corpo, né? Qual o objetivo da cafeína? Nós vamos entender isso, porque a cafeína, nós sabemos que ela é muito usada na questão da atividade física, mas também não só na atividade física, ela tem impacto em várias frentes diferentes, principalmente relacionada à saúde mental. E a cafeína, ela é um antagonista de uma molécula no corpo que é conhecida como adenosina. O que é essa adenosina? Lembra lá aquela molécula de energia que nós vamos produzindo ao longo do dia, tal, que é a adenosina trifosfato? Quando eu vou quebrando esse fosfato, né, eu acabo liberando para o corpo também a adenosina. Então, na prática, quando eu começo o meu dia, né, a adenosina está baixa, porque eu estou começando a produzir energia de maneira efetiva, gastar essa energia. E a cada momento que eu vou gastando energia, eu libero adenosina. Então, ao longo do dia, a adenosina que estava super baixa, ela vai subindo ao longo do dia. E mais uma vez, né, você vai consumindo a energia, você vai consumindo o ATP e você vai liberando ali também a adenosina ao longo do dia. Qual que é a consequência natural? No início do dia tem uma adenosina baixa, ela vai subindo para no final do dia ter uma adenosina aumentada, e essa adenosina, inclusive, é um sinalizador que reduz, por exemplo, no corpo, marcadores, moléculas que são estimulantes, como, por exemplo, adrenalina, noradrenalina, a própria dopamina em si, certo? Qual que é o conceito aqui? A cafeína é um bloqueador da adenosina, então conforme a adenosina sobe ao longo do dia, eu tenho aquela sensação até de cansaço. Então eu vou ficando cansado ao longo do dia, eu vou ficando cansado. Por quê? Porque a adenosina está aumentando para lá no final do dia a adenosina está alta e realmente eu me senti cansado e com sono para eu ter uma boa qualidade do sono. Isso é um processo natural. A cafeína, ela bloqueia a adenosina. Então, se ela bloqueia e a adenosina é o marcador que, quando está aumentando, diminui a liberação de moléculas estimulantes como dopamina e noradrenalina, quando eu bloqueio a adenosina com o uso da cafeína, a consequência é que eu vou aumentar a exposição à dopamina e noradrenalina. Então, é um processo natural. Como que a cafeína, então, aumenta a energia, vamos colocar assim, né? Ela, ela trabalha numa via indireta. Porque ela bloqueia a adenosina, e como a adenosina bloqueava ali a dopamina e a noradrenalina, que são estimulantes, se eu bloqueio a adenosina, agora não tem bloqueio sobre a noradrenalina e dopamina, aí aumenta, por isso que é um estímulo indireto. E é algo assim, ó, para atividade física, né, eu sinto que eu tenho mais energia, que eu fico, que eu tenho uma estimulação, um estímulo maior, uma motivação maior, quando eu aumento noradrenalina. E se a cafeína está bloqueando a adenosina, eu vou aumentar a noradrenalina, já que a adenosina bloquearia essa noradrenalina e agora não vai bloquear. É isso que me dá aquele ânimo, né, para ir um pouco mais longe. Só que também é muito interessante porque assim, ó, nossa, mas a adenosina, ao longo do dia, conforme ela aumenta, ela ia diminuindo a exposição à dopamina. Só que dopamina está conectado com o quê? Foco, motivação, e principalmente uma dopamina que é liberada numa região do sistema nervoso central que é conhecido como ventral tegmental area, que é o VTA. E se essa dopamina do VTA vai para a região no sistema nervoso central, que é o accumbens, é ali que nós temos motivação. Então eu sinto mais motivado. Se eu uso a cafeína com o objetivo de atividade física aqui, né, então até as doses que eu vou falar é sobre a questão de atividade física, ó, presta atenção. Se eu uso a cafeína com o objetivo da atividade física, ela melhora a minha noradrenalina, eu fico mais ali querendo fazer o exercício, só que ela também atua na minha motivação e no meu foco. Porque essa dopamina que você estimula lá no sistema nervoso central, no VTA, no ventral tegmental area, que vai para o núcleo de accumbens, é a região do foco e motivação. Então, se eu aumentei ali na região do foco e motivação, agora eu não só ganho, vai, entre aspas, energia para o exercício, mas eu estou mais motivado, eu tenho mais foco ali para a prática do exercício. Então, aquela sensação, né, de fadiga, de cansaço, preguiça, muitas vezes antes do treino, diminui.
quê? Porque agora eu tenho, né, naturalmente, não só a noradrenalina mais alta, mas também a dopamina lá no sistema nervoso central, na região do ventral tegmental área e direcionando para o núcleo de accumbens. Então qual que é o ponto, né, se eu pego a cafeína com esse objetivo de suplementação, normalmente nós suplementamos em torno de 3 miligramas por quilograma de peso corporal, o que para uma pessoa de 70 quilogramas dá mais ou menos uns 200 miligramas de cafeína. É esse que é o objetivo para treino, para um treino mais efetivo, para um treino em que eu vou ter uma motivação maior, um foco maior, que eu vou reduzir a chance de fadiga, é mais ou menos essa dose. Só um ponto, né, pessoal, que é algo assim, ó, para as pessoas que sofrem de crise de ansiedade, pânico, tal, é interessante evitar isso, porque às vezes a cafeína aumenta ali um pouquinho a frequência cardíaca, é um estimulante, então aumenta a noradrenalina, e para essas pessoas não é algo tão interessante, certo? Então vale a pena pensar sobre isso. Um ponto essencial também que nós temos que entender, porque existem algumas pessoas que consomem cafeína e falam assim: "Nossa, não, pra mim praticamente não faz diferença", e outras que falam: "Nossa, meu Deus, fez uma diferença muito expressiva". E isso é um padrão genético. Existem pessoas que metabolizam a cafeína muito rápido e pessoas que metabolizam lento a cafeína. E isso está conectado a um gene desconhecido, né, que está no seu material genético, é um gene ali, uma parte do seu material genético que é conhecido como CYP1A2. Esse gene está no pacotinho do seu material genético e ele tem uma influência sobre a produção de uma enzima lá no fígado que metaboliza a cafeína. As pessoas, né, existe uma região específica lá do gene, que é como se fosse uma parte específica do material genético. Nós usamos até aqui uma nomenclatura para explicar o local, você não precisa saber disso, vou só citar aqui, né, mas é o SNP, que é o RS762551, é a região específica do gene que tem, pode acontecer uma pequena diferença, que é a diferença entre quem é um metabolizador rápido, que produz uma enzima para metabolizar rápido lá no fígado, e quem metaboliza lento, que está localizado no cromossomo 15, lá nesse gene, que é o CYP1A2. Então, as pessoas que são consideradas ali, né, que tem um polimorfismo AA, essas pessoas conseguem metabolizar muito rápido. Aquela pessoa que consome cafeína ali, depois de 1, 2 horas, já passou o efeito. Por outro lado, as pessoas lá no gene que tem o polimorfismo AC ou CC, são pessoas que metabolizam mais lento, sendo que o CC metaboliza mais lento mesmo. Então, essas pessoas, se elas tomam ali, usam a cafeína, às vezes vai durar horas, demora horas para conseguir passar o efeito da cafeína, e se você pega uma pessoa que já tem uma predisposição a um fator como ansiedade, como pânico, e às vezes o CYP1A2, que é o gene, ela tem ali um polimorfismo CC, ela vai demorar 10, 12 horas para metabolizar a cafeína, para essa pessoa é um suplemento que não é interessante, tá? Então, de maneira geral, se tem alguma questão nesse sentido de ansiedade, pânico, vale a pena evitar ali o uso da cafeína, certo? Seguindo, aqui existe um outro suplemento que é a betalanina. Esse é um suplemento muito famoso, a efetividade assim, é algo fantástico relacionado à betalanina, que é um aminoácido que funciona como um precursor de uma molécula que é conhecida como carnosina. E a carnosina, ela é um tampão intracelular, né, do H+. O que significa isso na prática? É que é algo assim, ó, quando a pessoa está treinando e entra num ciclo de produção de alta demanda energética, está produzindo muita energia, chega um momento em que, para produzir essa energia, ela acaba produzindo muito H+. E o H+, é o que muda o pH na região ali do músculo. E é esse H+, vou chamar atenção já aqui, ó, porque às vezes as pessoas falam assim, o lactato que dá aquela dor muscular. Não é o lactato, tá? Quem dá esse desconforto, a fadiga muscular, é o H+.
que está sendo produzido progressivamente de acordo com o aumento da demanda de energia no músculo. Então, se a pessoa está exigindo muito do músculo, ela vai produzindo cada vez mais H+. E esse H+, é o que muda o pH, é o que começa a acidificar o meio, né? O pH começa a cair. Quanto menor o pH, mais ácido o meio. Então, é esse H+, que começa a acidificar, é o que gera o desconforto, a fadiga. A betalanina oferece, né, a carnosina. Como? A betalanina mais uma outra molécula no corpo, que é a histidina, oferece a carnosina. E a carnosina tem um efeito de neutralização do H+, que é o efeito tampão, que nós chamamos. Quando ela neutraliza esse H+, eu diminuo a chance, né, ou pelo menos vou retardar aqui, a chance dessa pessoa ter uma fadiga, dessa pessoa ter dor muscular. E é claro, a carnosina não é uma molécula que só participa do processo de neutralização do H+, é uma molécula também antioxidante, participa do processo de inibição da glicação no corpo e, além de tudo, é um quelante de vários metais tóxicos no corpo. Não é o objetivo discutir todos esses fatores de glicação, de oxidação, de detox de metais tóxicos, mas a carnosina, que para nós, nesse momento sobre atividade física, é uma molécula muito efetiva no processo de tampão, ou seja, de neutralização do H+, e nós sabemos, quanto mais você tem exposição a H+, mais fadiga, mais dor, mais desconforto. Quanto menos você tem exposição a H+, porque a carnosina, que vem da betalanina, está neutralizando isso, mais você consegue, né, seguir adiante, né, diminui a chance de fadiga. Como que a pessoa suplementa a betalanina? Né, em torno de 3 a 6 gramas por dia, é sempre interessante dividir essa dose. Então, no máximo, né, por dose, 1,5 grama por dose. Por quê? Porque a suplementação com a betalanina dá parestesia, que é aquela sensação de formigamento nas mãos e nos pés. Então, no máximo, uma dose de 1,5 grama por dose que você vai usar. No final, você quer quanto? De 3 a 6 gramas por dia. Isso traz uma efetividade no processo de tampão intracelular. Então, quando você está produzindo energia ali, que você aumenta a produção de H+, que é um sinalizador de fadiga, ela neutraliza isso e melhora o processo em si, né? Você vai mais longe, você demora mais para fadigar durante o exercício. Daí vem a pergunta, né? Nossa, mas por quê? Então, se a carnosina que faz isso e a carnosina vem da betalanina, por que eu não suplemento carnosina? Porque na realidade, pessoal, assim, ó, a carnosina, quando você suplementa diretamente, ela sofre uma degradação muito alta no intestino. Então, você suplementa o precursor, que é a betalanina, e não a carnosina. A betalanina vai ser a base, é o precursor para formar a carnosina já no corpo, já no intracelular, para a neutralização desse processo todo. Entendeu? Então, não vale a pena suplementar carnosina, vale a pena suplementar betalanina com esse objetivo que eu acabei de descrever aqui para vocês. Certo? Seguindo aqui, né, tenho que falar também com vocês sobre outro tampão, outro fator de neutralização aqui do H+, afinal você já entendeu que o H+, é um marcador de fadiga muscular, de cansaço. Existe um outro, um outro nutriente aqui, que é o bicarbonato de sódio. Cada dia mais aparecem estudos sobre bicarbonato de sódio que mostram um efeito muito, muito positivo, né, nessa questão de neutralização do H+, de melhora do pH, de melhora do efeito tampão. Só que ele, ao contrário da carnosina, como nós discutimos, ele não tem essa efetividade lá dentro da célula, ele está mais na parte externa da célula, que é um efeito tampão extracelular, de neutralização desse H+. Então ele retarda a acidose, que vai provocar dor, que vai provocar fadiga, tudo isso. Então, num treino muito intenso, você acaba produzindo mais H+. E um excesso de H+, se eu tenho, né, tampão para neutralizar esse H+, eu consigo treinar mais, eu consigo ter uma efetividade
maior. E daí vem até um fator para nós que significa assim, nossa, mas quando que eu aumento? Já entendi, se eu tenho um treino mais intenso, eu vou aumentar a produção de H+. Até aí tudo bem, né? Tá muito claro. Só que o que acontece, de fato, para produzir mais, excesso de H+? É algo assim, pessoal, para você produzir energia, você depende de uma matéria-prima que vem da sua alimentação, na atividade física, principalmente glicose. Né? A glicose com o oxigênio, você produz a energia, a molécula energética do corpo, que é o ATP, que é aquela que nós discutimos lá no início, quando nós falamos da creatina. Ótimo, tudo bem, entendi. Só que acontece um processo que, assim, chega no momento que você tem uma demanda de produção de energia tão alta, tão alta, tão alta, que pode faltar, por exemplo, oxigênio. Quando falta oxigênio, acontece o seguinte, né? Se você tem uma via normal e tem exposição ao oxigênio, você vai pegar a glicose. Essa glicose, diante de oxigênio, você vai converter para uma molécula que chama piruvato. Essa piruvato entra na célula, lá dentro da célula se converte para acetil-CoA. E essa molécula acetil-CoA, diante do oxigênio, produz ali todo o ciclo metabólico que envolve cadeia respiratória, ciclo de Krebs, para terminar produzindo ATP, que é a energia do corpo, certo? Se você está consumindo muito, está produzindo muita energia ali na atividade física, porque é um exercício intenso, presta atenção aqui, ó. Isso aqui é importante agora. O que vai acontecer? Você tem a glicose, só que agora você não consegue ter tanta. Você está gastando tanto que você não tem mais oxigênio disponível ali. Porque você consumiu tudo. Aí essa glicose tem que oferecer ATP ainda. Só que agora vai ter que mudar a via, porque não tem oxigênio. Então essa glicose se transforma em piruvato. Ótimo, até aí tudo bem. E nessa conversão agora do piruvato, não vai para acetil-CoA lá dentro da célula, porque não tem oxigênio. Então esse piruvato aqui, ó, lá no seu músculo existe uma enzima que chama desidrogenase lática. Essa enzima vai pegar o piruvato e converter para lactato. E nessa conversão de piruvato para lactato por essa enzima que é conhecida como desidrogenase lática, você libera energia, que é o que nós queremos, mas você também libera H+. Você entendeu? Então, por isso você vai aumentando a exposição a H+, durante um exercício longo, mais intenso ali. E é esse H+, que muda um pouquinho o pH, né? E quando você muda ali o pH, com uma tendência de queda, né, de acidose em si, você vai precisar de efeito tampão para neutralizar esse H+, porque é ele que gera fadiga. É ele que gera aquele cansaço, aquela dor, aquele desconforto. Né? Nesse caso, o bicarbonato. Então, o bicarbonato agora ele vai reagir com esse H+, para gerar o efeito tampão. Se eu vou gerando esse efeito tampão porque eu estou consumindo o H+, agora eu tenho uma capacidade maior, eu consigo produzir mais energia, eu consigo seguir com o meu treino, porque eu vou me distanciar, eu vou diminuir a chance da fadiga. Eu estou no efeito tampão. Inclusive, nessas pessoas, você vai lá, idosa, por exemplo, DHL, né, que é a desidrogenase lática no exame de sangue, você vê que ela está aumentando a desidrogenase lática. É muito interessante esse efeito todo, né, para você entender como se vale a pena suplementar. Você faz um tampão intracelular com carnosina, você faz um tampão extracelular, então a pessoa está aumentando a desidrogenase lática, vale a pena pensar num tampão extracelular. Você entendeu? E esse fator, ele é bem importante porque, assim, o bicarbonato, ao contrário da beta-alanina, que você vai suplementando ali, né, direto, como a gente acabou de discutir, o bicarbonato vale a pena uma suplementação pontual para um dia que você vai fazer uma atividade muito intensa. Não é para ficar suplementando direto, né, porque senão também não é interessante. Porque ele tem esse efeito muito pontual num tamponamento extracelular, fora da célula, não dentro da célula como a beta-alanina. E aí, quanto suplementar? De 0,1 a 0,3 grama por quilograma. Isso dá para uma pessoa ali, né? Uma pessoa de mais ou menos uns 70 quilogramas, um adulto, uns 20 gramas de bicarbonato. E você suplementa antes da atividade física, então 30 minutos, 1 hora antes da atividade física. E tem que chamar atenção, né? Nunca já para começar com essa dose plena, assim, e aos poucos, porque normalmente o bicarbonato ele causa sintoma gastrointestinal, de náusea, um pouco solta o intestino, diarreia. E esse bicarbonato que eu estou falando aqui, reforço, não é aquele bicarbonato do supermercado. É um bicarbonato com alto grau de pureza, tá bom? Então,
isso também tem que estar sempre claro aí para vocês, certo? Vamos seguir aqui, porque daí, né, poderia deixar de falar com vocês de suplementação intra-treino, durante o treino em si. Quando que vale a pena suplementar durante o treino? Isso é muito específico, tá, pessoal? Porque na imensa maioria das vezes, para quem treina de rotina, não tem necessidade. A indicação para você suplementar no intratreino tem três grupos, vamos colocar assim, que são muito importantes, que são os eletrólitos, sódio, potássio e tal. Os carboidratos, que é o que termina em glicose no corpo, então é a base que forma a glicose no corpo, ali no alimento em si, seria, né, então frutas, uma batata, arroz, essas coisas. Só que, óbvio, vou falar de suplementação nesse caso, então não vou usar o alimento como a base aqui dos exemplos, e a própria água, porque se eu estou perdendo muito líquido, eu tenho que pensar em hidratação. Então, qual que seria a indicação para suplementar durante o treino, né? Normalmente para as pessoas que têm treinos muito intensos, assim, os atletas de treinos de longa duração. Então, treinos intensos com mais de 90 minutos, um ambiente ali que é muito quente, está muito calor, então vale a pena pensar sobre isso. E uma alta demanda energética, a pessoa gasta muita energia durante o treino. Então, são as vias principais, as principais indicações, ou uma associação entre essas. Como uma pessoa que tem um treino muito intenso, com mais de 1h30, que está treinando num lugar muito quente e está gastando muita energia. Aí o primeiro item que eu tenho que pensar são sobre reposição de eletrólitos, porque você acaba perdendo muito, principalmente sódio e potássio, que são eletrólitos que você tem no seu corpo, em que você perde durante a transpiração. Então, sempre que você transpira, você perde esses eletrólitos. Por isso, né, quando nós pensamos na suplementação intratreino, eu tenho que, antes de mais nada, discutir essa questão de reposição de eletrólito. E isso é essencial, porque, como eu disse, se você desidrata, se você tem transpiração, você vai perder água e vai perder eletrólito. Quais são os eletrólitos mais abundantes no corpo que nós perdemos na transpiração? Sódio e potássio. Então, por isso que é importante, né? Se eu estou perdendo muito sódio e potássio, hidratação significa água dentro da célula. Então, quando você toma água ali, a água cai no intestino e você vai absorver, cai na corrente sanguínea e da corrente sanguínea espalha pelo corpo e depois vai entrar na célula. Para a água conseguir chegar até dentro da célula, que isso é hidratação de fato, você precisa de eletrólito. Se você tem pouco eletrólito, às vezes você vai tomar água e não vai conseguir se hidratar. Entendeu? Então tem até episódio aqui que eu só falo sobre água, tem episódio assim, com todos os detalhes sobre água, mas hidratação não é só tomar água. Por isso que a pessoa que está perdendo muito líquido, eu tenho que repor eletrólito, senão ela não consegue se hidratar de fato. Né? O que é hidratação? É água dentro da célula. E se ela preenche esses critérios, então o treino intenso, está muito quente e tal, e está perdendo ali água e eletrólitos através do suor, eu tenho que tentar repor para ela aqui uma média de 300 a 400 miligramas de sódio, né? Então, depois lá de 1h30, 2 horas de treino, eu tenho que ter uma reposição de uns 300, 400 miligramas de sódio e de mais ou menos uns 100, 200 miligramas de potássio. E essa reposição eu faço via, né, uma solução. Eu acabo diluindo esses eletrólitos em água, e aí a pessoa vai tomando essa água, e eu vou falar a velocidade, inclusive, que ela deve consumir essa água, né, essa solução em si, quando eu for falar de como ela vai repor a água, de fato. Então é uma solução, né, na forma de bebida, em que ela vai consumir ali mais ou menos, né, 500, 100 ml diluído, né, nesses 500, 100 ml da solução, uns 300, 400 ml miligramas de sódio e uns 100, 200 de potássio. Então, daí vem a questão, assim, né, com que velocidade eu vou fazer essa reposição dessa solução que eu acabei de descrever aqui? Vai fazer depois, né, de 1h30, 2 horas de treino, que você tem essa indicação de fato, você vai fazer uma velocidade de uns 500 a 1000 ml por hora, entendeu? De treino. E aí você vai repondo essa solução. Porque é o que o corpo acaba perdendo, né, ao longo do tempo, na transpiração, quando você tem esses critérios. Um ambiente quente, treino maior que 90 minutos, alta demanda energética é um treino muito intenso.
Ah, mas e daí, né, o segundo item, que é o carboidrato? Por que vale a pena eu repor isso? Porque durante esses treinos muito intensos, o que nós temos que lembrar ali, né? Lembra, a base da produção de energia, como eu descrevi para vocês, é glicose e oxigênio. A glicose vem de onde? Dos carboidratos, né? Ah, vem lá do alimento, que é o arroz, a batata, a fruta, sim, a glicose pode vir desses alimentos. Mas nós sabemos que, assim, durante um exercício muito intenso, você não vai comer uma fruta, por exemplo. Porque você está no meio do exercício, um exercício intenso, está no meio de uma competição. Né? Não é o momento. Você precisa de uma coisa que tem pouco volume e ofereça essa glicose. Até mesmo para proteger, para você não ficar tendo um alto gasto ali no seu corpo. Manter uma glicose no sangue estável. Quanto que você precisa? Depois desse período, né, de exposição num treino longo, mais que 90 minutos, você começa uma reposição de mais ou menos uns 30 a 60 gramas de carboidrato por hora. Entendeu? Então é mais ou menos, ali na reposição dos eletrólitos, você viu que era por hora também, 500 mil ml daquela solução que tinha sódio e potássio, aqui por hora, 30, 60 gramas de carboidrato por hora, depois que você passou aquela 1h30, 2 horas do treino intenso. E aí você vai com esse cálculo, para manter uma glicemia ali estável, né? E é importante também nós lembrarmos que, assim, ó, a disposição entre né, essas moléculas que vêm dos carboidratos, é ideal você oferecer uma proporção de 2 de glicose para 1 de frutose. Por quê, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, mas por que eu tenho que ter essa proporção? Eu coloco frutose ali junto. Porque eu melhoro a absorção no intestino. O- a, 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 a captação da glicose é por um receptor no intestino e a captação da frutose é por outro receptor no intestino. Se eu coloco uma proporção de 2 para 1, eu ocupo todos os receptores, que é uma proporção de mais ou menos de receptores de 2 para 1. De 2 receptores de glicose para 1 de frutose. Então eu consigo ter uma ocupação plena quando eu ofereço. Então, se eu vou colocar ali 30, 60, de 30 a 60 gramas, né, desse carboidrato, para a produção de energia, normalmente é de 2 para 1 de glicose para frutose, para ter uma oferta plena para esses receptores. E aí, por último, o terceiro item aqui, né, sobre a água. Então, a água acaba entrando como a solução dos eletrólitos ali. Então, você pode respeitar a sua sede, só que a velocidade, em média, né, quando você está com os eletrólitos, ela é mais ou menos uns 500 ml por hora. Óbvio, proporcional ao quanto está quente, o quanto o exercício está intenso, e se você preenche aqueles critérios iniciais de um treino muito intenso, um dia quente, que está num lugar ali com um treino de mais de 90 minutos. Certo? Então, esse é o intratreino, e reforço, na maioria das vezes, né, para um treino, rotina de dia a dia, você não vai precisar de uma suplementação intra. Agora, a suplementação pós-treino. Que é bem interessante também, porque, nossa, se eu entendi os suplementos de rotina lá, que era creatina, beta-alanina, cafeína, que eu uso, o intratreino e agora o pós-treino. O pós-treino é muito mais focado em recuperação, né, em otimização da massa magra. Então não poderia deixar de falar, que é o quê? Uma suplementação com proteína. Porque da mesma forma, né, que o exercício ele estimula ali o músculo para o músculo crescer, a proteína que você consome, ela também faz parte de uma via de estímulo para o seu músculo crescer. Existem alguns aminoácidos específicos, como a leucina, por exemplo, que são estimulantes, não são só matéria-prima para você construir músculo, eles são estimulantes para você desenvolver o músculo. E por que que isso é importante? Porque o aminoácido vem da proteína. A proteína é uma molécula grandona composta por vários aminoácidos, que quando você passa pelo processo de digestão, você quebra essa molécula grandona em vários pequenos partes, que são os aminoácidos, para você absorver. E nesse sentido, se eu sei agora que a proteína não é só o tijolinho para eu construir o músculo, eu sei também que ela é um estimulante, como que acontece esse estímulo? Aumentando o mTOR. Aquela mesma via que eu falei com vocês lá sobre a otimização da função do músculo, quando você usa a creatina e aumenta o mTOR, né, para desenvolver ali o músculo, para crescer o músculo. Então, o whey protein,
ele é uma estratégia, pode ser uma opção para você conseguir, né, ter uma otimização do processo não só de proteção, mas de desenvolvimento da massa magra, mas claro, você também tem que dar o estímulo da atividade física, né? Por isso que a base é sempre tão importante na alimentação, no exercício, e tal. E por que que essa base, né, é o alicerce em si, então é essencial? A alimentação é o que vai oferecer o restante da proteína, que é a matéria-prima para você construir músculo. Então você precisa de uma alimentação que tem, no mínimo ali, 1,6 grama por quilo de proteína. Tem episódio aqui que eu só falo sobre a dieta voltada para a proteína e tal. Além disso também, você precisa fazer um exercício, por isso que o pilar da atividade física é essencial. Você vai ter um estímulo ali com o exercício. E é claro, quando que normalmente você vai ter todo esse benefício? Durante o período noturno, por isso que é tão importante você dormir bem. Aí sim a suplementação cai muito bem e entra como uma estratégia tão interessante. E aqui, né, eu quero trazer um conceito para vocês, que o whey protein pode ser uma via, né, do uso aqui da proteína. Existem 3 tipos: o whey concentrado, whey protein concentrado, whey protein isolado e o whey protein hidrolisado. O whey protein concentrado, ele não é tão interessante quanto os outros, porque não é a proteína pura, né, de alto valor, alta capacidade de uso dessa proteína. Então o que vale a pena? O isolado ou o hidrolisado. Por quê? Ou a mistura de isolado e hidrolisado, porque o isolado é a proteína pura, de alto valor para a gente, que o seu corpo vai usar mesmo. O hidrolisado é a proteína que você já quebrou em partes menores para facilitar a absorção, a digestão e a absorção. Então, antes, se pensava que assim, ó, nossa, então vamos usar lá um whey protein isolado, né, com hidrolisado, logo depois do treino. Tem resultado positivo? Tem um monte de estudo que mostra isso. Aí, durante muito tempo se falava sobre aquela janela, no máximo até 2 horas ali depois do treino você tem que usar para ter um grande benefício, isso se mostra real. Só que, cada vez mais, nós entendemos que assim, ó, esse consumo, presta atenção aqui porque isso é essencial. Hum, esse consumo da proteína, cada vez mais parece que se você treinou e usa, né, essa dose da proteína, então em torno de 20 a 40 gramas de proteína depois do treino, mas até numa janela de 24 horas, você consegue ter um benefício muito interessante. Então não tem tanto aquela necessidade de ser logo depois do treino. Pode ser? Pode, já está comprovado que traz benefício? Sem dúvida. Mas hoje, né, você tem uma janela muito maior para usar ali os seus 20 a 40 gramas para um adulto de proteína de alto valor, né, de alta biodisponibilidade, que pode ser o whey protein isolado ou hidrolisado, uma mistura do isolado com o hidrolisado, sempre com o objetivo de ter ali mais do que 2, né, em torno de 2,5 gramas de leucina para ter uma alta atividade do mTOR. Tá certo? Daí, né, não poderia deixar de conversar aqui com vocês também para falar sobre o famoso, né, uso dos antioxidantes, porque às vezes as pessoas acabam gerando uma confusão nesse sentido, que é algo assim, mas se eu tenho, né, de fato ali um processo inflamatório no pós-treino, que vai estimular o crescimento muscular, vai desencadear todo esse benefício que nós discutimos aqui. Se eu usar um nutriente que é antioxidante, que tem uma ação anti-inflamatória, vai inibir isso, vai atrapalhar meu crescimento muscular. Então, hoje, de fato, nós estamos chegando a uma conclusão que, assim, uma dose baixa dificilmente vai ter grande, né, impacto, mas se eu usar uma dose maior de um antioxidante como vitamina C, mais que 1.000 miligramas, ou de vitamina E, mais 400 unidades, parece que eu, sem dúvida, assim, começo a ter um efeito negativo, né, eu acabo atrapalhando o meu ganho muscular. Então o que que nós sabemos, assim? Se você vai usar um antioxidante, um suplemento anti-inflamatório, você tem que usar depois de umas 3 horas do treino, porque aí você passa aquela fase aguda da inflamação boa que o treino desencadeia ali no músculo, no corpo. Então, esses suplementos valeriam a pena depois desse período, depois de umas 3 horas. E aí vem a questão assim: nossa, mas eu posso usar esse suplemento para me ajudar na recuperação? Pode. Então, eu tenho que usar depois de umas 3 horas.
e aí sim eles vão me ajudar na recuperação muscular, porque eu já passei a fase aguda, que é onde eu tenho aquele estímulo que eu queria. E daí existem aqui 3 suplementos que mostram um efeito muito benéfico, muito interessante, né, nesse efeito muito positivo, que é o ômega 3. Então, o ômega 3 ali, que vem do fitoplâncton, que é o óleo de peixe e tal, numa dose de mais ou menos uns 2 gramas por dia, né? Lembrando, não usar logo depois do treino, é usar num período mais tardio, um período ali de umas 3 horas depois do treino. Então, o ômega 3 ele é interessante nesse sentido, que aí vai melhorar a minha recuperação. A curcumina, mesma coisa, usar depois de umas 3 horas depois do final do treino, e numa dose de uns 500 miligramas por dia. Vem da cúrcuma, né, um grande antioxidante, que tem um ORAC super alto, que é o marcador, né, do grau de antioxidante. E a glutamina. A glutamina também, que faz parte aqui do grupo dos aminoácidos, importante muito para a recuperação intestinal e acaba ajudando na recuperação muscular quando você usa, depois desse período, de umas 3 horas após o final do treino, e você vai ajudar, sim, também na recuperação muscular. Certo? Então aqui, pessoal, vocês entenderam, né, todo um passo a passo em que nós passamos desde os suplementos que eu uso de maneira geral, né, como creatina, como betalanina, tal. Conversamos sobre o intratreino, quando repor um eletrólito, quando suplementar no intratreino, quando adicionar um carboidrato, a velocidade em que eu consumo essa solução, a própria água em si, e o pós-treino, para otimizar a recuperação muscular, para otimizar ganho muscular. De maneira geral, esse passo a passo, né, são aqueles poucos suplementos que têm grande impacto na sua saúde muscular, na sua performance, na sua recuperação muscular. Então, mais uma vez, para todos vocês que estão aqui, fica aquele muito obrigado, deixa seu comentário, né, coloca ali o que você acha que poderia ser interessante, qual o tema que você gostaria de assistir em outro episódio aqui para a nossa discussão, o que você mais gostou nesse episódio, deixa ali a sua contribuição. Compartilha esse vídeo, curte esse vídeo, que como eu disse, quanto mais você interage aqui nesse vídeo, mais a mídia social manda esse vídeo para outras pessoas. Então isso você vai me ajudar muito também, e vai ajudar outras pessoas nesse processo, já que meu objetivo de vida é levar esse conteúdo para melhorar a saúde das pessoas, tornar a saúde acessível ao maior número de pessoas possível. E se você está aqui pela primeira vez, não esquece de seguir o canal e também interagir, compartilhar, comentar para ajudar outras pessoas, tá certo? Nosso foco maior sempre é simplificar o conhecimento para que a pessoa tenha acesso à saúde através desse conhecimento. E é claro, né, eu sempre vou reforçar para você não esquecer aqui, né, não esquece de fato que a sua primeira riqueza é a sua saúde. Até a próxima, que nós voltamos com mais conteúdo para todos vocês. Um abraço.